Eu pedi ao Fernando que cantasse esse hino na sexta-feira, porque é uma palavra profética para nós. E eu vou pedir que ele cante novamente esse grupo no final do culto. Eu tenho certeza que Deus quer fazer alguma coisa. Áreas na sua vida que estão emperradas, será liberta hoje. Deus vai abençoar hoje. Eu creio isso no meu coração. O altar é esse lugar de entrega. E se a gente entregar no altar hoje, Deus vai cuidar da gente. O pastor Marcos está falando que a Narcisa me impediu. A Narcisa, ela é uma pessoa que é difícil dizer não para ela. Eu falo não de vez em quando, mas quando ela cisma com uma coisa, então foi por isso que eu permiti. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Muito, muito bom ter você aqui essa manhã. Eu estou muito contente de ter minha mãe aqui, minha esposa e todas as mães presentes. Feliz Dia das Mães. Quando você sair, nós temos um presente que a nossa igreja preparou para vocês. É muito especial. É chamado de husk. É um tipo de biscoito que é feito na África do Sul. E ele foi preparado e feito pela nossa missionária Heather McConnell, juntamente com seu esposo Dwight. Heather e Dwight foram missionários na África do Sul por muitos anos. Hoje eles são missionários que viajam em volta do mundo para ajudar na área de social, área de saúde social. E são um dos missionários da nossa igreja. É um casal de missionários que nós apoiamos na nossa igreja. E ela enviou para nós, para mim e para a Tereza, um saquinho desse. Quando a gente recebeu, a gente falou, puxa, isso seria excelente. E ela diz assim, se vocês comprarem, 10% vai para missões em certo lugar. E a gente resolveu então abençoá-la e achamos que seria excelente, porque é feito à mão, é feito com carinho, é um presente especial e vocês mães são especiais. Então, quando você sair, todas as mães, nós temos ali numa mesa, o diácono que está na porta vai estar supervisionando cada mãe. Se você já esteve no culto inglês, você já recebeu. Mas se você não esteve, a maioria de vocês não estiveram presente, leve um e tome com um chazinho ou com um café e lembra que você é especial e que sua igreja pensou em você. Eu quero começar hoje com uma história que eu já contei anos atrás, mas eu quero contar novamente. A professora mandou os alunos escreverem uma redação que terminasse com a frase: mãe só tem uma. No dia seguinte, então, Paulinho foi à frente para ler a sua composição. E o garoto então começou. Eu estava doentinho, espirrando, tossindo, febril. Eu não conseguia comer nada, eu não podia brincar, não podia nem vir à escola. Aí de noite, a mamãe esfregou Vic Vaporub no meu peitinho, me deu um leitinho quente, com um comprimidinho, me cobriu, eu dormi. No dia seguinte acordei bonzinho e feliz. Mãe, só tem uma. A classe aplaudiu, a professora elogiou, e deu 10 para o Paulinho. Aí chama o Carlinhos, que já foi logo lendo a dele. Eu tinha prova de conhecimentos gerais no dia seguinte, não sabia nada, não conseguia decorar nada, comecei a chorar, achando que ia tirar 0. Aí mamãe sentou ao meu lado, pegou o livro, me explicou tudo direitinho, tomou a minha lição e eu fui dormir sossegado. Quando eu acordei, senti que sabia tudo. Vim à escola, fiz a prova e tirei 10. Mãe, só tem uma. A classe emocionada também aplaudiu Carlinhos. A professora deu 10 para ele também. Dessa vez ela chamou o Juquinha. Juquinha não era fácil, aquela criança impossível. E ele já começou a ler a redação. Ontem mamãe preparou uma comidinha muito gostosinha para mim e papai. Pediu para ir na geladeira e buscar 3 latinhas de Coca-Cola para o jantar. Eu abri a geladeira e gritei: mãe, só tem uma. Juquinha não é fácil. E pior que sempre tem um Juquinha na igreja. Tem um Juquinha aí, meu amigo, que dá vontade de dar um pescoçãozinho nele, mas a gente tem que abençoar. Vocês sabem quem é o pai e mãe do Juquinha aí, né? Nós começamos hoje uma série de 4 semanas sobre a família. Todo ano, no mês de maio, nós gostamos de falar de família. Eu gosto sempre de tirar o mês de maio, e nós, pastores, sempre decidimos que o mês de maio é para a família. E nós gostamos de focar nas famílias e, de certa forma, fortalecer os laços familiares. Se você participou de um grupo de conexão, quantos participaram de um grupo de conexão essa semana? Levanta a sua mão e diga assim: eu fui obediente. Amém. Quem não levantou a mão, pensa consigo mesmo que foi desobediente, tá bom? Nos grupos de conexão essa semana já começamos a falar sobre isso. No nosso grupo,
na terça-feira, e nos grupos que você participou, nós falamos sobre a mulher, o papel da mulher, o destaque da mulher na Bíblia, porque a Bíblia, embora foi escrita em uma sociedade patriarcal, em que a mulher tinha pouco valor, a Bíblia, ela libera as mulheres. Todo lugar onde o cristianismo chegou, as mulheres foram liberadas, e aonde o cristianismo não chegou, as mulheres continuam em opressão. Então a Bíblia é um livro que honra as mulheres, e nós então, em preparação do Dia das Mães, nós falamos sobre as mulheres, nos grupos de conexão. Essa semana nós continuamos falando sobre família. Então, nos grupos de conexão e as mensagens de domingo acompanham o que nós estamos falando de família. Hoje, como é o meu costume, todo domingo de Dia das Mães, eu gosto de falar sobre uma mulher na Bíblia, e eu escolho então uma mulher e ministro. Eu vou estar ministrando na vida de uma mulher em poucos minutos. Amanhã eu e Tereza estamos indo para o Brasil. Eu estarei ministrando no intensivo novamente ali em Goiânia, na Luz para os Povos no Serrinha, onde pastores vêm de todo o Brasil. Esse é o nosso 7º intensivo de 8, faltam somente um para terminarmos o que nós chamávamos no IBMP do primeiro nível, e vamos ter uma formatura muito bonita. São vários pastores que têm sido ministrados e abençoados. Nós estamos indo para isso. Tereza está indo comigo essa vez, vai estar ministrando ali as mulheres. Depois nós vamos para Capanema, onde vamos estar ministrando. Eu gostaria que a igreja orasse por nós na nossa ausência. Então, nos próximos 2 domingos, o pastor Max estará ministrando, e eu sou muito grato a Deus por todos os pastores da igreja, de uma forma especial o pastor Max, que tem sido um braço direito para nós. E ele vai estar ministrando domingo que vem sobre os filhos, que filhos não são peso, filhos são herança do Senhor, bênção na nossa vida, e todos nós ou temos filhos, mas sem dúvida somos filhos. Então falar sobre filhos é muito importante. E depois, na terceira semana, nós vamos estar falando de um assunto importante, que é como resolver conflito na família. Conflito entre pais e filhos, entre irmãos. E como a igreja também é a família de Deus, nós vamos aplicar os mesmos princípios também na família. É uma mensagem que você não pode perder. E na 4ª mensagem, no final da série, eu volto e eu vou pregar no tema que é família que adora unida, permanece unida. Então, eu creio que vai ser de muita bênção para nós. Como nós vimos dessa semana, a criação da mulher foi algo de bênção de Deus. Deus viu o homem e viu que ele não podia estar sozinho, e Deus criou então as mulheres. A palavra adjutora é alguém que está ao lado para ajudar. Deus criou a mulher para ajudar, não só o homem, mas para ajudar a sociedade, para ser de bênção na igreja. Ai de nós se não fossem as mulheres na igreja. As mulheres, nem todas elas são proeminentes, estão em cima do púlpito, mas são pilares na igreja. E a Bíblia então fala que desde o início Deus tinha um plano tremendo na criação das mulheres. Há várias mulheres na Bíblia e que se destacam. Mulheres eram profetisas, missionárias, diaconisas. Mulheres na Bíblia foram as primeiras no sepulcro, primeiras a proclamar a ressurreição, primeira a testemunhar aos judeus, assistir à primeira reunião de oração, primeira a receber os missionários cristãos na Europa, primeira convertida na Europa. Não podemos esquecer primeira a pecar também, mas isso é outra coisa. E a Bíblia tem uma lista grande de mulheres notáveis. Mulheres como Eva, como Maria, como Sara, Rebeca, Raquel, Leia, Débora, Miriam, Joquebede, Ruth, Esté, Ana, Abigail, Priscila, Maria e outras mais. Então eu falo isso porque a gente gosta de falar de mulher por causa do Dia das Mães, e mais uma vez é uma mensagem para honrar as mulheres que estão presentes, principalmente as mães. Eu quero que você faça o seguinte comigo hoje. O que eu vou falar hoje, eu vou pregar de forma um pouquinho diferente. Quero ficar ciente do horário. Eu sei que várias mães têm horário, têm almoço marcado com seus filhos. Nós mesmos temos um almoço marcado. E eu sei que vai ser de bênção a gente gastar tempo com família. Eu não vou levar muito tempo, mas eu creio que Deus quer fazer alguma coisa. O que eu vou fazer hoje, eu vou pedir que todos abram a Bíblia. Hoje todo mundo tem que ler a Bíblia, porque eu vou pregar na palavra de Deus. O tema da minha mensagem hoje é: não chores mais, o Senhor ouviu a tua oração. Eu escolhi a história de Ana, uma das minhas favoritas mulheres do Velho Testamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Todos com Bíblia aberta. Se você não tem uma Bíblia, você abre o seu aplicativo, mas por favor, tira ele do modo, põe modelo de avião, se você pode,
para que não entre, porque o que acontece quando a gente está lendo a Bíblia, entra uma mensagem, alguém botou uma coisa no Facebook e a gente tira a nossa atenção. Então, põe modelo de avião aí e abre a sua Bíblia no 1 Coríntios, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. O que eu vou fazer é o seguinte, tá? Não leia antes de mim, a gente vai ler junto, e eu vou ler e vou explicar, vou ler e vou explicando, e depois nós vamos pegar 4 lições na história de Ana para a nossa vida. Antes de ler a Bíblia, mantenha ela pertinho de você, eu vou explicar para vocês por que eu escolhi a história de Ana. Eu escolhi a história de Ana porque eu estava orando essa semana, inclusive se você leu a newsletter da igreja, eu anunciei que o tema seria outro. Mas eu estava na sexta-feira orando, eu tiro a sexta-feira para estudar, e eu estava no gabinete, eu resolvi vir mais cedo. Geralmente eu venho à tarde, mas eu vim mais cedo aquele dia e comecei a meditar. E o Senhor mostrava no meu coração que existem áreas na nossa vida que estão emperradas e a gente não consegue fluir. Eu tenho áreas na minha vida que eu estou esperando uma resposta de Deus por muito tempo. Tem um determinado assunto que eu e Tereza estamos orando, e a gente estava orando essa semana, e a gente dizia, Senhor, a gente está aqui repetindo novamente a mesma coisa, e parece que quanto mais a gente ora, nada acontece. E eu tenho certeza que todos vocês têm alguma área na sua vida assim. Às vezes é um problema físico, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema conjugal, que você busca ajuda, busca o pastor, busca conselheiro, mas está emperrado. E se você tem uma área dessa forma, Deus tem uma palavra para você hoje. E eu creio que nesse altar nós vamos quebrar alguma coisa hoje. E o Senhor então me mostrava a história de Ana novamente. Uma história que vocês conhecem, você está na igreja há muito tempo. E às vezes a gente esquece que tem gente nova na igreja. Interessante que no culto das 9h30, uma pessoa veio para mim e falou assim, pastor, eu não entendo esse negócio de capítulo, esses números grandes e pequenos. E a gente pensa que todo mundo sabe disso, que está na igreja, mas a gente esquece que tem gente que está chegando aqui na igreja. E a gente tem que explicar que a Bíblia são livros que foram escritos anos atrás, e que, para facilitar, é dividido em capítulos e versículos. O capítulo são os números grandes, os versículos são os números pequenos. É preciso eu explicar para vocês, principalmente na leitura de hoje, que a Bíblia é um livro antigo, escrito numa sociedade diferente da nossa, mas que os princípios são eternos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tendo falado isso, então, vamos abrir nossa Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, verso de número 1. Havia certo homem de Ramataim. Ramataim é referente à cidade de Ramá. Ramá ainda é uma cidade existente na Palestina hoje, fica 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então esse homem era de Ramá, Ramataim, Zufita. Por que Zufita? Zufita é porque ele é descendente de Zuf, nós vamos ver isso daqui a pouco. Dos montes de Efraim. Efraim era uma das tribos de Israel, eram 12 tribos, Efraim era um dos filhos de José, era da maior tribo do norte, e Efraim era uma região montanhosa, por isso que diz que dos montes de Efraim, o nome dele era Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do eframita Zuf, por isso que ele era chamado Zufita. Verso 2, ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Só um parênteses, Eucana era casado com 2 mulheres, Penina e Ana. A Bíblia Shed diz que pelo código de Hammurabi, se a primeira mulher amada fosse estéril, o homem podia casar-se com a segunda. E a permissão era dada somente em caso de esterilidade. E o mesmo dispositivo conjugal passou para a lei judaica mais tarde. Então, compreendido isso, é importante a gente entender para evitar julgar um pouquinho a Bíblia. A Bíblia conta a história de pessoas que tinham várias mulheres, de bigamia. Mas nunca na Bíblia é apresentado
de forma positiva. Toda vez que há uma história de um homem que tinha várias mulheres, é sempre mostrando a tribulação que isso é, o problema que isso é. É sério, mulher é uma bênção, mas uma só. Uma só. Toda vez que você encontra um homem que tinha várias mulheres, seja Abraão, seja Jacó, seja Eucana, é tribulação. Então, não usa a Bíblia para dizer assim, não, eu posso ter várias. Não, é tribulação. Verso 3, todos os anos, esse homem subia de sua cidade, lá em Efraim, a Siló, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Só uma explicação para vocês. Nós estamos aqui, um minutinho só, na época dos juízes. São períodos na história de Israel. Israel era uma nação que começou quando Josué trouxe o povo. Lembra que Moisés tirou do Egito? Eles vagaram pelo deserto 40 anos. Finalmente Josué leva-os à terra prometida. Quando eles entram à terra prometida, o tabernáculo construído no deserto agora é colocado na primeira cidade que eles encontram, que é a cidade de Siló. Eles agora montam o tabernáculo e é a época dos juízes. 400 anos, 4 séculos, que Israel é liderado por juízes. Essa é a época dos juízes, antes da monarquia. Jerusalém ainda não era capital, ainda não havia o templo, era apenas um tabernáculo que estava em Siló. E Eucana então subia a Siló para adorar e para sacrificar. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli era o sacerdote, estavam lá para sacrificar ao Senhor. Eles eram sacerdotes do Senhor. Verso 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ok, então não só ele era um homem comum, ele era sacerdote. O sacerdote, vários levitas viviam espalhados em Israel, e Eucana era um sacerdote, por isso que ele sacrificava. E quando era a sua vez de sacrificar, verso 4, ele dava porções à sua mulher Penina, a todos os filhos e filhos dela, e dele também. Mas a Ana ele dava uma porção dupla. Por quê? Porque ele a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Só uma explicação. Principalmente no Velho Testamento, tudo é atribuído a Deus, positivo e negativo, mal e bem. Então, porque Ana era estéril, não podia dar à luz, eles atribuíam isso a Deus, o mal e o bem. O judeu tem uma mente um pouco mais sadia e madura do que nós. E eles entendiam que mal e bem vem de Deus, e Deus sabe o que Ele está fazendo. E eles então atribuíram o fato de Ana não ter filho a Deus. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Você conhece alguma mulher que fala e deixa você irritado? Era Penina. Isso acontecia ano após ano, então não era uma irritação só de um dia, ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava. Ela não comia. Pensa em uma pessoa desse tipo na sua vida. Possivelmente, alguém com quem você trabalha. Possivelmente, seu patrão. Possivelmente, um vizinho. Uma pessoa perto de você, até mesmo pode ser o seu cônjuge. Uma pessoa que não te dá paz, que te irrita. E que parece que essa pessoa, ela sente prazer em te ver para baixo. Sente prazer em te ver chorando. Sente prazer em ver você deprimido. Todos nós temos uma penina na nossa vida. Todos nós. É real isso, irmãos. E essas pessoas, eu não sei se o judeu diz que tudo vem de Deus, nós então vamos concluir que não é do diabo. Deus até mesmo permite, por alguma razão que eu posso não entender, uma penina na nossa vida. E ela então chorava.
Verso 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? E aí ele diz assim: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Homem pode ser insensível, né, irmão? Não eu, mas tem homens que são insensíveis. A gente fala às vezes uma coisa pensando que está ajudando a nossa esposa, mas não está. Coitadinho, ele queria ajudar ela. Fala assim: olha para mim, eu sou melhor do que 10 filhos. Ela disse: mas você é meu esposo, você não é meu filho. Você não é meu sangue. Ela queria uma coisa, ele queria ajudar, mas infelizmente foi um pouco insensível. Como nós homens às vezes somos com as nossas esposas, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as mulheres. Eu li sempre isso e sei que é verdade. Mulher é uma bênção, mas é complicado. E a gente tem que aprender a lidar isso. A gente precisa ser sensível, irmãos. Eu estou já há 30 e tantos anos aprendendo. Um dia eu chego lá. Então, ele está sendo insensível aqui. Verso 9, certa vez, quando ele terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E ela fez um voto, preste atenção, ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Pausa. Eu penso que talvez Ana já tinha vindo ao templo várias vezes, porque o texto diz que ano após ano. Eu penso que Ana já tinha orado ao Senhor por esse pedido. Eu penso que Penina outras vezes irritou a Ana. Mas aquele dia alguma coisa foi diferente. Naquele dia Ana disse: basta, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa situação. E às vezes é necessário que você chegue a essa conclusão de dizer: eu não aguento mais. Alguém me ligou e disse assim: pastor, eu preciso que o senhor veja alguém, e me disse o nome da pessoa, ajuda essa pessoa, ela não é da igreja, mas ela precisa de um conselheiro, e eu sei que o senhor é conselheiro, psicólogo, ajude ela. Na igreja eu ajudo todos os membros da igreja. Se a pessoa é membro da igreja, dizimista, eu vejo com carinho. Se a pessoa não é membro da igreja, eu vejo com carinho, mas cobro. O dinheiro não vai para mim, eu cobro pela hora que eu vejo a pessoa, e eu entrego o dinheiro à Bruna, porque o meu salário é pago pelos membros da igreja através dos dízimos e ofertas. E se alguém não é dizimista, não é membro da igreja, precisa de contribuir. Então, eu geralmente, é assim que eu faço, e vejo várias pessoas. Mas essa pessoa disse: pastor, eu queria pedir que o senhor visse como se fosse um membro da igreja. Eu disse: eu farei isso por causa de você, que é membro da igreja, eu vou fazer por você, pelo menos uma vez. E eu esperei essa pessoa me ligar, e ela não ligou. Aí finalmente essa semana, alguém me ligou, parente dessa pessoa, e disse assim: pastor, eu quero lhe pedir um favor, ligue para ela, por favor, porque ela não quer ligar para o senhor. Ligue para ela e diga que o senhor está disponível. E porque é mãe, eu disse: olha, querida, eu não te conheço, mas eu vou te dizer, isso não funciona. Só funciona quando a pessoa diz assim: eu estou no fundo do poço e eu quero ajuda. Não adianta eu ficar atrás, porque se eu ficar atrás ele não vai aceitar. Mas por favor, aí quebrou, em nome de Jesus, faça isso. Ok, mas vou fazer. Desligou o telefone, liguei para o determinado pessoa, não o conheço. Pastor Fernando, da Igreja Mensagem de Paz, estou ligando, porque fulano de tal falou de você na nossa igreja, sua mãe me ligou agora. Ah, eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando aqui na Uber, não sei o quê, daqui a pouco eu te ligo. Já tem 4 dias. Por quê? Porque essa pessoa ainda não chegou no fundo do poço.
Ela não chegou no momento em que ela disse, sabe de uma coisa? Basta, hoje eu quero uma mudança na minha vida. E muitas vezes a razão que você não muda a situação, porque você não chega nesse momento de dizer, basta, eu quero uma mudança. Agora, uma situação drástica precisa de medidas drásticas. E Ana disse assim, olha, eu quero que Deus me ouça, eu quero assim, eu não só quero ficar grávida, eu quero um filho. Naquela época, filho significa que o nome continuaria. Eu quero um filho homem. E se Deus me der, quando Deus me der, se o Senhor me ouvir, quando Deus me ouvir, eu vou consagrar essa criança. Ele vai ser nazireu. Não vai passar navalha no seu cabelo, ele não vai fazer barba, ele vai ser nazireu de Deus, consagrado ao Senhor. Muito bem. Verso 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, ela não gritava, era oração de espírito, era intercessão. Ela não gritava, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, mulher. Ele também é homem insensível. Homem de Deus, mas insensível. Ana respondeu, verso 15, não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. A NVI em inglês diz, não bebi vinho, nem cerveja. A Bíblia da linguagem de hoje também diz a mesma coisa. Eu não bebi vinho, nem cerveja. Eu só estou derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Almeida diz, filha de Belial. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. O sacerdote Eli pausa, olhava de longe. Mas ele não sabia o que estava no coração dela. E às vezes a gente julga as pessoas pela aparência, porque a gente não conhece o coração. Ela demorava a orar perante o Senhor. Ele não sabia de nada. Ele não sabia o que estava acontecendo com ela. Mas naquele momento, porque ele era profeta, sacerdote, a unção de Deus estava sobre ele, a unção do Senhor veio e ele proferiu uma palavra profética. Preste atenção. Independente do homem ou da mulher de Deus, quando um homem ou uma mulher de Deus tem uma função profética, como eu estou tendo essa manhã, não é por causa de mim, não é porque o pastor Suário, pastor Milson, pastor Max, pastor Mário, pastor Márcio, seja qual for os pastores, mulher ou homem de Deus sobe, não é por causa da gente. Quando o Ignaldo hoje estava dirigindo o louvor, não é porque era o Ignaldo, podia ter sido o Fernando, podia ter sido a Wélida. Quando a pessoa está naquela unção, há uma unção profética, a gente tem que estar ouvindo. E eu vi isso porque as coisas que o Ignaldo falava nessa manhã, são coisas que eu estou falando agora na mensagem. Ele não ouviu a minha mensagem às 9h30. Palavra profética. E ele abriu a sua boca e diz, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Deus respondeu a sua oração. Verso 18, ela disse, eu espero que sejas benevolente com a tua serva. Olha o verso 18, então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. O que mudou? A situação mudou, irmãos? Não. Ela continuava estéril? Continuava sem filho? Continuava. A sua rival, Penina, ainda estava lá perturbando ela? Estava. Ela não mudou, a situação não mudou, quem mudou foi ela. Quem mudou foi o coração dela. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, o seu rosto já não estava mais abatido. Ela acreditou na palavra do homem de Deus. Verso 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor.
Então voltaram para casa em Ramá, a cidade deles, e Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20. E assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu disse que todos nós podemos identificar com ela. Todos nós temos áreas, todos nós, uns mais, outros menos, áreas da nossa vida que precisamos de uma resposta de Deus. Todos nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos de direção da parte de Deus. É possível que você tenha uma penina na sua vida e você precisa de se livrar dela, mas não da sua forma. É possível que essa penina seja uma pessoa que Deus tem permitido te irritar para te moldar. Seja qual for a sua situação, a gente pode se identificar com Ana. Na Bíblia, os nomes tinham significados, porque nome na Bíblia significa caráter, ou algum aspecto das pessoas. Os nomes da Bíblia, na verdade, não eram dados quando a criança nascia. A criança, quando nascia, tinha um nome, mas muitas vezes o nome era mudado de acordo com as características da personalidade, ou alguma coisa que aconteceu na vida dela. O nome de Ana significa agraciada, ou alguém que recebeu um favor de Deus. E é por isso que o nome dela é Ana. O nome Samuel significa Deus ouviu, o Senhor ouviu. Nessa manhã eu queria que a gente tirássemos 4 lições na história de Ana. Nós ouvimos a história, nós podemos nos identificar com a história. Eu queria que a gente guardasse e levasse para casa 4 lições na vida de Ana e que a gente pudesse pensar nessas lições. A primeira dela é a seguinte: oração fervorosa é a melhor forma de lidarmos com as nossas aflições. Se você quer lidar com a sua aflição, seja qual for, a melhor forma de chamar a atenção de Deus para a tua situação é oração fervorosa. Eu não estou falando de qualquer tipo de oração, por isso que eu uso o adjetivo fervorosa, porque não é somente orar, mas é orar de forma fervorosa. Verso 15, na sua Bíblia diz que ela derramou sua alma diante do Senhor. Pergunta: qual é a última vez que você fez isso? De derramar sua alma perante o Senhor. Nessa situação que você está passando na sua vida, quando é que você derramou a sua alma perante o Senhor? Para cada ponto eu tenho um verso para sustentá-lo. Jeremias capítulo 29, verso de número 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Então, se a gente quer que Deus rompa para a nossa vida, a gente tem que buscar Ele de todo o coração. E às vezes, queridos, preste atenção, isso é importante, eu quero ensinar algo. Às vezes é necessário fazer um voto, como ela fez. Muitas pessoas não entendem voto e acham que voto é uma barganha. Voto é pagar alguma coisa. Deus não precisa de barganha, Deus não precisa que a gente pague nada. Voto é como jejum. Jejum não é sacrifício, Deus não precisa que você passe fome. Jejum não é barganha, Deus não precisa que você pare de comer para Ele ouvir a tua oração. Mas voto e jejum é um ato de consagração e dizer: Senhor, eu estou sério, eu estou sério. Não tem uma vez que um avô pregue que não tem que mencionar a sua neta. Minha netinha estava lá em casa, a mais novinha, Gigi, e ela começou a falar uma coisa, eu não me lembro nem o que era, estava na sala. E ela estava falando uma coisa, mas ela estava tão lindinha que eu comecei a rir. Ela olhou para mim e falou assim: vovô, I'm serious, I'm really, really serious. E às vezes a gente tem que dizer para Deus: eu estou sério, eu estou realmente sério.
Mas a Bíblia diz que por alguma razão, eu não entendo o porquê, queridos, mas vou dizer para vocês, alguma coisa Deus vê quando a gente põe as nossas palavras em atitudes. É por isso que vir ao altar é importante. Por que a gente bate em cima disso? Porque quando uma pessoa está sentada na igreja e o pastor fala assim, olha, vem aqui para o altar, como na sexta-feira a gente ouviu uma mensagem e o pastor fala assim, venha para o altar. Na quarta-feira nós estávamos na oração e ver como é que o Espírito é o mesmo. Pastor Mike disse assim, o altar é o lugar de entrega. Eu corri para lá. Alguma coisa especial quando você levanta e parte para frente, faz alguma coisa. E voto na Bíblia é assim, voto é um ato de consagração, de dizer, Senhor, eu estou sério. Eu quero te dizer que alguns de vocês precisam de hoje fazer um voto para o Senhor. Senhor, o pastor falou que hoje é o dia da minha bênção, eu vou fazer um voto. Seja audaz. Faz um voto. Você quer vender uma propriedade assim, Senhor, eu vou te dar, não dízimo, eu vou te dar 30%. Você não vendeu mesmo, confia lá com Deus. Vou botar o preço tal, vou te dar 20%, 30%. Vou dar para missões. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pastor Joel, quando pregou aqui, muitas pessoas o criticaram. E todos os criticaram, sofreram por isso. E no dia que ele pregou, ele disse assim, olha, faça um voto ao Senhor, oferece $1.000. E ele usou esse termo. E muitas pessoas criticaram e murmuraram, saíram falando, vários já pediram perdão. Amém por isso. Mas ele estava falando uma coisa muito importante. Jacó fez isso, Ana faz isso. Às vezes é necessário um voto para você mostrar que você está sério. Não se preocupar com o que os outros pensam, como no caso de Eli. Colocar o foco em Deus e dizer, eu estou sério. E muitas vezes, para a gente receber a bênção de Deus, a gente precisa de oração fervorosa. Lições na história de Ana. Primeiro, oração fervorosa. Segundo, uma vez que a gente pede, a gente tem que receber a nossa resposta por fé. E fé na Bíblia é crer sem ver antes de acontecer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Uma vez que eu orei, eu vou acreditar que Deus vai fazer, já está fazendo, está no caminho, eu creio que Deus é poderoso e eu não vou duvidar. Ana creu, o seu rosto já não estava mais triste, sua situação não havia mudado, mas ela mudou porque agora ela tem fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 6 diz, sem fé é impossível, essa palavra é forte, impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, ele é verdadeiro, ele é real e que recompensam aqueles que o buscam. Então rasga o teu coração, faz um voto, ora fervorosamente e receba a palavra de Deus e acredite. Se voto mexe com o coração de Deus, outra coisa que move com o coração de Deus é fé. Eu não vou mencionar o nome dela, ela sabe de quem eu estou falando, mas uma querida irmã, nova convertida, me contou um testemunho na sexta-feira maravilhoso que ela precisava de um determinado montante de dinheiro na quinta-feira, e ela orou a Deus, e ela fez prova com Deus, porque ela aprendeu disso, e Deus deu para ela. Eu saí na sexta-feira ouvindo aquele testemunho, e no carro eu conversava com a Tereza, e dizia assim, como é que é lindo, como uma pessoa nova convertida recebe tanta bênção de Deus, porque a fé é simples, é aquela fé que acredita e Deus faz. E eu me lembrava daquele hino do David Keelan, eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Às vezes nós somos levados por essa vontade de crescer, e maturidade é bom, mas a gente perde a inocência e deixa de crer. Acredite. Lições na vida de Ana. Número 1, você tem que orar fervorosamente. Segundo, você precisa de receber a resposta por fé. Número 3, você tem que aprender a esperar em Deus. Esperar é não desesperar. Esperar é saber que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Olha aí na sua Bíblia o verso número 20, muito importante. Diz assim que no devido tempo, se você ainda é da época de usar o livro, é um bom versículo para sublinhar. No devido tempo,
Ana deu à luz um filho. Levou pelo menos 9 meses, possivelmente 10 ou quase um ano. O verso 19 diz que ela e o seu esposo Eucana tiveram um relacionamento sexual, eles fizeram a parte deles. Nós temos que fazer a nossa parte, mas temos que esperar em Deus. A gente faz a nossa parte. Eu estava falando com um irmão que está passando por quimioterapia no outro culto. E eu estava dizendo para ele, confie em Deus. Com meu pai foi assim, ele fez quimioterapia, ele fez a parte dele, mas quem curou foi o Senhor. Mesma coisa, a gente faz a nossa parte, mas espere em Deus. Isso é importante. A sua bênção, quando chegou, chegou no devido tempo. Foi um processo de concepção e geração daquela criança. E ela teve que fazer a sua parte, mas Deus fez a dele. Às vezes o tempo de Deus, a gente pensa que está demorando muito, e a gente é como Marta e Maria, irmãs de Lázaro, a gente diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você chegou tarde demais, e Jesus queria era ressuscitá-lo, não era curá-lo. A gente não sabe o que Deus quer fazer. O tempo de Deus é perfeito. Nem sempre a gente entende, mas é perfeito. O verso que eu quero deixar para vocês é Tiago, capítulo 5, verso número 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes, abençoados, prósperos, aqueles que mostraram perseverança. A palavra perseverança significa paciência ativa. Não parou de acreditar, não olhou nas circunstâncias. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Amados, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lições na vida, na história de Ana. Nós temos que trazer nossa oração fervorosa, nós temos que receber a resposta por fé, nós temos que aprender a esperar em Deus, e número 4, nós precisamos ser agradecidos e cumprir os nossos votos. Ana deu o nome do seu filho de Samuel. Ela atribuiu a resposta a Deus. Deus ouve, dizendo, eu o pedi no Senhor. No final do capítulo 1, ela dedica o seu filho para o trabalho de Deus. No capítulo 2, na sua Bíblia, nós temos um hino de gratidão a ela. Senhor, muito obrigado. Ela fez um voto, mas cumpriu o seu voto. Eclesiastes diz, quando você faz um voto, você cumpre o seu voto. Ela não foi como 9 leprosos que receberam a sua cura e não voltaram para agradecer. Ela foi como o samaritano que recebeu e disse, Jesus, muito obrigado. E por causa disso, último versículo que eu quero que você olhe, capítulo 2, verso de número 21, por favor, 2, 21, do livro de 1 Samuel. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou, deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Deus sempre recompensa gratidão e fidelidade. De manhã cedo eu acordei, como eu faço todo domingo. Eram mais ou menos 6h20 da manhã, eu desci. Me ajoelhei na minha sala e orei por você e por todos que vão vir nos 3 cultos da nossa igreja. Mas mais em particular os cultos que estão sob a minha responsabilidade direta. O de 9h30 e de 11h30. E eu perguntava, Senhor, como é que eu termino esse culto? E Deus me disse como fazê-lo no culto em inglês, e agora me diz como fazer nesse culto. Eu vou orar para que Deus nos ajude a aprender a orar fervorosamente, a receber a resposta por fé, a aprender a esperar em Deus e para sermos agradecidos. Eu vou pedir que o Fernando e o grupo que cantou, prepare-se para cantar esse hino novamente. Eles vão cantar esse hino de forma ungida, como eles estão cantando. E eu vou fazer um grande apelo aqui nesta manhã. Eu quero orar nesse momento, eu vou fazer uma oração final. Eu vou orar para que Deus possa liberar situações na nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai mudar na sua vida. Como profeta de Deus,
neste momento eu vou proferir palavras de bênção na sua vida. E eu quero que você receba. E você, mãe, talvez esse vai ser o melhor presente que você recebe no dia de hoje. Você que é mulher, o maior presente. Você que é homem, você que é jovem. Esse hino diz assim: em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que está a pedir, sem que tudo derrames no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, então hás de ver que o Senhor tem poder quando você deixar tudo no altar. Todos de pé, por favor. Eu quero orar por você que está assistindo em casa. Eu vou orar e vou pedir que termine para que a gente possa orar aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro a pessoa que está assistindo em casa nesse momento. Eu oro que a palavra de Deus entre nos lares, na casa das pessoas que estão recebendo, e que esses 4 princípios comecem a ocorrer na vida dessas pessoas, e que elas possam ver um romper na vida delas em nome de Jesus. Se nessa manhã você diz: pastor, eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida diferente, eu preciso de um romper, de um breakthrough, eu quero que você saia de onde você está, venha aqui para frente e se ajoelhe para me orar por você nesse momento. Você quer uma mudança no seu casamento, na sua vida, seja o que for, se ajoelhe aqui na frente que eu quero orar por você.